Olá para você que acompanha o portal Banda B, está começando mais uma entrevista no Fique Sabendo. Eu sou Rodrigo Silva e hoje o papo é sobre uma das doenças mais incapacitantes do mundo e que atinge a cerca de 30 milhões de brasileiros. A enxaqueca. Estou falando da enxaqueca. Quem nunca sentiu aquela dor que te incapacitou o dia inteiro, você só quis ficar deitado? É sobre ela que a gente vai falar, é muito mais comum do que imaginamos. Para falar no assunto, eu converso com o Dr. Paulo Faro, médico neurologista e especialista em cefaleia do Instituto de Neurologia aqui de Curitiba. Dr. Paulo, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Bom dia, Rodrigo. É um grande prazer estar aqui com você e junto com os ouvintes para falar sobre esse tema extremamente importante, como você bem citou, né, que provoca sintomas muito incapacitantes. E é uma dorzinha, eu já senti isso, enxaqueca pessoalmente, é aquela dor que arde, lateja, você pensa em repousar na hora que você tem essa dor. Eu queria começar te perguntando, doutor, como que enxaqueca surge exatamente? É interessante saber o seguinte: a enxaqueca é primariamente uma doença genética, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, não, mas eu como determinado alimento, então minha enxaqueca é do chocolate, minha enxaqueca é do estresse. Na verdade, esses fatores são apenas gatilhos para quem já é geneticamente determinado de ter enxaqueca, né? Então, tudo nasce de uma predisposição genética. Só vai ter enxaqueca quem tem um código genético alterado para isso. E todos esses fatores, fatores alimentares, alteração do sono, estresse emocional, menstruação, são apenas gatilhos que desencadeiam um processo, mas que já existe uma predisposição cerebral para isso. Então, fatores genéticos podem influenciar nisso? Existe mais algum fator que pode desencadear a enxaqueca? Um fator Fatores assim do corpo humano? genéticos, eles são determinantes, né? E esses fatores externos são apenas o termo melhor é isso, é gatilho, né? Então, precisa haver essa união de fatores para que os sintomas eles aconteçam. E quais são os sintomas clássicos da enxaqueca, né? Você bem falou, são dores latejantes, fortes, geralmente de um dos lados da cabeça, e que costuma vir associado de diversos outros sintomas, como incômodo com luz, barulho, cheiro, tontura, enjoo. Tem pessoas que chegam até a vomitar e que esses sintomas costumam demorar até cerca de 3 dias. Então, essa é uma crise clássica de enxaqueca. Então, para saber se eu estou tendo uma crise, teria que sentir esses sintomas? Como que eu consigo identificar uma crise? O diagnóstico da enxaqueca é basicamente clínico. Não existe qualquer exame, nem tomografia, ressonância, eletroencefalograma, exames de sangue, nada que vai determinar se a pessoa tem ou não tem enxaqueca. É simplesmente devido às características dos sintomas que o paciente nos traz. Então, no consultório, na primeira consulta, nós já podemos muito bem determinar se o paciente tem ou não tem enxaqueca, de acordo com os sintomas que eles descrevem. Então, se os sintomas preencherem esses critérios que eu acabei de mencionar, então nós dizemos que sim, né? Pelo menos 5 crises nessas características. Aí nós podemos determinar que a pessoa sofre com a doença chamada enxaqueca. E em relação à enxaqueca e dor de cabeça comum, quais são as diferenças, doutor? Dor de cabeça é um sintoma, né? Então é toda dor que afeta a região acima da linha dos olhos e acima da linha da orelha. Então, tudo que acontecer daqui para cima nós chamamos de dor. E para essa dor de cabeça, que nós também chamamos de cefaleia, que é o termo técnico, existem mais de 200 causas. E a enxaqueca é uma dessas 200 causas, né? E a mais importante, por quê? Só para vocês terem noção, enxaqueca já foi determinada, no última pesquisa estatística em saúde mundial, ser a doença mais incapacitante em pessoas jovens, em pessoas abaixo dos 50 anos. Então, se a gente pensar, colocar assim, todas as doenças que existem, outras doenças do sistema nervoso, doenças do coração, do pulmão, metabólicas, a enxaqueca é a mais incapacitante, é a doença que mais provoca anos vividos com incapacidade em pessoas abaixo dos 50 anos.
É porque atrapalha o sono, que é uma grandeza, né, doutor? Também, né? Nós sabemos que pessoas com enxaqueca sofrem mais de insônia, sofrem mais com síndrome das pernas inquietas, sofrem mais com ronco, então tem uma frequência maior de distúrbios do sono também nos sofredores de enxaqueca. É, antes da gente entrar aqui na gravação, o senhor mencionou que a maioria das pessoas que têm enxaqueca, os enxaquecosos, não sabe o momento de buscar tratamento. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso e quais os tratamentos existentes hoje. Esse é um grande divisor de águas. Muitas pessoas que chegam ao consultório, elas perderam o tempo de iniciar o tratamento adequado, né? A principal indicação para iniciar o tratamento é a frequência. Então, se a pessoa apresentar pelo menos um episódio de enxaqueca por semana, pelo menos um, já é indicativo de iniciar uma prevenção. Então, a pessoa não precisa ter dor de cabeça todos os dias. A pessoa não precisa ter dor de cabeça dia sim, dia não. Um episódio por semana, por pelo menos 3 meses, já é a principal indicação de se iniciar um tratamento preventivo. Fora que tem outras indicações, como uma crise insuportável. Às vezes a pessoa não consegue trabalhar, perde um dia inteiro de trabalho. Então, imagine a depender da função dessa pessoa, imagine o grau de prejuízo que ela vai ter, né, no trabalho, financeiro, familiar. Então, não pode se tolerar, tem que se iniciar um tratamento preventivo o quanto antes. E nós temos inúmeras opções terapêuticas, inúmeras, desde medicamentos por via oral, medicamentos por via subcutânea, nós temos procedimentos do tipo com toxina botulínica, e o último medicamento e principal lançado no mercado brasileiro, que chegou em março do ano passado, se chama o grupo, né, de medicações anticorpos monoclonais anti-CGRP. É a primeira classe de remédio que foi criada para a enxaqueca. Tudo que nós utilizávamos até março de 2020 no Brasil, eu brinco com os pacientes dizendo que a gente pegava emprestado de outras áreas. Eram antidepressivos, antihipertensivos, anticonvulsivantes, não que sejam, que eram ruins, não são e nós continuamos utilizando. Mas essa classe trouxe algo novo, porque é um remédio criado especificamente para enxaqueca. Então, as pesquisas nos mostraram que esse remédio é mais eficaz, é mais seguro, de sintomas, de efeitos colaterais, é quase nada que se espera, e é super prático, porque são injeções por via subcutânea, semelhante à insulina, que são aplicadas uma vez por mês, geralmente, e os resultados na prática são excelentes. Doutor, a gente falou de tratamento, a gente falou como identificar uma crise, mas se um indivíduo está em casa e ele sente essa dor de um lado da cabeça, característica de enxaqueca, o senhor tem dicas para dar como aliviar a dor, às vezes sem recorrer aos remédios? Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer em casa? Sim. Primeiro, identificar aquilo que agrava a enxaqueca, né? Como eu falei, geralmente luz, barulho, cheiro, movimentação, incomoda a pessoa durante uma crise de enxaqueca. Então, o ideal é que essa pessoa se isole em algum ambiente, no quarto, longe de estímulos. Se a dor for uma sensação de peso, que às vezes pode acontecer, o mais clássico da enxaqueca é latejamento, só que a dor pode ser em peso, ela pode utilizar uma compressa morna no local da dor. Se a dor for latejante, pode utilizar uma compressa gelada ou gelo. Pode massagear a região da dor. São algumas técnicas que nós utilizamos que podem auxiliar. Mas, assim, na prática, a crise de enxaqueca geralmente é intensa. Apenas essas medidas, elas podem até trazer algum alívio, só que dificilmente medidas não medicamentosas na crise de enxaqueca serão suficientes. Em outros tipos de cefaleia, sim. Uma cefaleia do tipo tensional, que é a cefaleia mais comum, e que normalmente ela é de leve a moderada intensidade, essas medidas simples, elas podem ser suficientes. Mas para a enxaqueca, como nós sabemos que geralmente é forte e que demora até 3 dias
a pessoa pode e deve fazer essas medidas, só que infelizmente não vai fugir de tomar um bom remédio para a crise, porque o bicho pega e é feio mesmo. Então, uma das estratégias que nós tomamos bastante cuidado e orientamos bem o paciente é sobre um bom tratamento da crise, porque se a crise não é tratada adequadamente, essa pessoa vai ter um risco lá na frente de desenvolver uma enxaqueca crônica. Então, nós devemos batalhar muito fortemente em cada crise para cessá-la o quanto antes. Hoje em dia, doutor, tem até um procedimento que tem sido bastante difundido na mídia, que é a possibilidade de cirurgia de enxaqueca. Como é que o senhor vê isso? A cirurgia de enxaqueca é algo que foi desenvolvido nos Estados Unidos por um cirurgião plástico, mas depois de anos, as sociedades mais importantes no mundo, especializadas em dores de cabeça, que é a Sociedade Internacional de Cefaleia, Americana de Cefaleia e Brasileira de Cefaleia, não reconhece esse procedimento. Por quê? É um procedimento que visa apenas a consequência da enxaqueca, tratar a consequência e não a causa. A causa é cerebral, é uma disfunção cerebral. E esse procedimento ele visa descomprimir os nervos, alguns ramos do nervo trigêmeo, que é apenas a consequência daquilo que está lá no cérebro, né? Então, como eu citei essas medicações novas, os anticorpos monoclonais anti-CGRP, eles tratam a causa, que eles tratam a substância lá no cérebro. Então, é um procedimento que nós, como especialistas, não recomendamos, até porque a compreensão da doença enxaqueca vai muito além do que simplesmente descomprimir um nervo, achando que isso vai controlar, né, uma doença tão complexa quanto essa. Doutor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, esse espaço aqui que nós tivemos para poder conversar sobre a enxaqueca e espero que os ouvintes eles tenham aprendido e prestem atenção nos seus sintomas e busquem um especialista, um neurologista para poder se cuidar e saber que sempre há tratamento, independente se já tentou ou não, sempre há tratamento. Muito obrigado. Obrigado. E se você gostaria de acompanhar essas e outras entrevistas do portal Banda B, acesse bandab.com.br/notícias/categoria/fique sabendo. Esse link está na descrição do vídeo aqui do YouTube e o vídeo também será anexado em um material que sairá ainda hoje no portal Banda B. Doutor, obrigado novamente. Pessoal, até a próxima entrevista. Tchau.